A Terra, a gente calcula que tenha 4 bilhões e 600 milhões. Na verdade, coloca às vezes como 46. O pessoal é bem específico nessas datas. A rocha mais antiga datada, que é da Austrália, né? O pessoal é muito específico, né? E aí você faz o cálculo do esfriamento, né? Porque a datação é quando a rocha solidifica, a gente era a Terra era líquida ainda, né? Então, tipo, você puxa para trás. Mas aí a gente tem esse tempo todo, né, para calcular no planeta, é muita coisa. E, né? e o nosso cérebro tem uma dificuldade de entender isso, né? Porque como a nossa vida tem, a média de vida do brasileiro hoje é 75 anos, mas um brasileiro que vive bastante 90, 100 anos. Coloca 100 anos porque fica redondo. 100 anos para ficar redondo. Cara, é uma escala de tempo que é bizarra. Você pega de 100 anos para 1000 anos, são 10 gerações. Cara, se você for falar de milhões ou bilhões de anos, aí é muito estranho. Não, e se você for parar, é bizarro para nós, mas não é quase nada. Sim. O Icles estava comentando um dia no Twitter uma coisa muito legal. Ele falou, o Bertrand Russell, filósofo lá do começo do século XX, ele morreu muito velho. Ele morreu com uns 95 também, uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas bem mais de 90. E ele, né, e é interessante, porque ele vem de uma linhagem de homens muito longevos, que tiveram filho razoavelmente tarde. Então, ele nasceu no século XIX e morreu em 78, sei lá, uma coisa assim. E ele conheceu o avô dele. E o avô dele morreu quando ele tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Mas tem foto dos dois, tal, não sei o que. Ele conheceu o avô dele. O avô dele apertou a mão do Napoleão. Não, é muito bizarro isso, né? Então, quer dizer, a gente tá falando de 1, 2, 3 apertos de mão. Não, tipo, 2 apertos de mão. Você chega no Russell. Em 2 apertos de mão você chega no Napoleão. E em 3, com qualquer pessoa que tenha conhecido o Bertrand Russell hoje, que tá vivo, que são muitas pessoas. Se ele morreu na década de 70... Exato, pessoas tem que têm várias 50, pessoas, 60 anos agora. Várias pessoas, né? Eu até achei um cara que era o cara que trabalhava com a parte de documentação do Bertrand Russell, e o cara hoje ele tem uns 75, né? Ele ainda trabalha lá no arquivo dos escritos originais dele. Cara, é muito louco, então, quer dizer, muito perto, é muito louco, é muito perto. E a gente não, a gente tá falando na casa de, sei lá, bilhões de anos, é muito tempo. E aí a gente achou nossos métodos de datação, que são extremamente confiáveis. Como eu falei, você chega na casa de, tipo, o período Jurássico, ele não começa há 200 milhões de anos. Ele começa a 201. E se você for pegar no nível mesmo que o pessoal data, você vai ver que é 201 e não sei quantos milhões e mais ou menos 100 milhões para cima ou para baixo. É uma coisa nesse nível. Sim. Né? O pessoal que briga com a datação da queda do asteroide, por exemplo, lá do fim do Mesozoico, que todo mundo fala 66 milhões de anos. 66 é para arredondar. É 65, não sei das quantas, pipipopó, o pessoal chega nesse nível de exatidão, né? Porque esse que é o ponto, né? Aí nessas horas é aquela coisa, o pessoal que duvida entra o Jaime, né? Ele fala assim, cadê a matemática? Cadê a conta? Era a matemática, porra! Porque tem que saber o que afinal de contas, né? Porque os caras fazem cálculo pra caramba. Eu já entrei no aparelho de datação, o Shrimp, lá da Geociências. Cara, é um prédio inteiro pra um equipamento e é um troço, assim, que não é qualquer um que sabe operar. E, cara, a gente tá falando de entre aspas, pesagem de átomo. Entre aspas. Não é pesagem exatamente, mas a gente tá fazendo um cálculo por peso atômico e essas coisas. Cara, assim, você pode dizer que aquilo ali não funciona, mas eu acho que para refutar aquilo, você precisa ter um pouquinho de estudo, né? Só um pouquinho de estudo, saber fazer um pouquinho de conta para poder entender o que estaria... já que você duvida e acha que está errado, o que está errado ali, vai lá. Qual o passo daquele que não tá funcionando? No mínimo, vai lá e se informa direito, né? Vai lá, vai fazer todos os cálculos possíveis para achar o erro. Mas a coisa mais louca que eu vejo é que a gente não tem o cérebro pronto para entender essa quantidade de tempo. Não temos. E eu acho que isso foi o que eu e todos os meus amigos que dão aula de paleontologia ou de evolução como um todo, tem mais dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Sim. E eu acredito que vocês têm muita experiência nisso. Como as pessoas bagunçam tudo. Mistura tudo, é impressionante. Mistura tudo. Se a gente faz uma mistura de não saber se a gente foi viajar em 2018 ou 2008,
né? Imagina milhões de anos. Imagina. Então, vira e mexe, eu recebo umas perguntas muito loucas. Tipo, o pessoal chegando pra mim falando assim, mas, sei lá, os indígenas chegaram na América porque os continentes eram todos juntos. Uhum. Na Aí, Pangeia. aí chega alguma coisa e fala assim, não, mas veja bem, Eu só como é que imaginei, fala? eu só imaginei a África e a América se separando rapidinho e o povo que ficou desse lado dando tchau pro outro do outro lado assim, Ei! tchau, meu Ei! primo ali, ó. Ei, Pula aqui, ó, mergulha aqui, dá pra pular. é a minha canga! Exato. Devolve aqui. Eu te emprestei só pra hoje. E o mar só fazendo porque você esqueceu a tua em casa. É que nem aquele vídeo do pinguinzinho que ele tá com o grupo, aí ele vai pra uma parte mais beiradinha ali do gelo, e aí essa parte se solta, e aí ele começa a correr pra tentar voltar Volta. pro grupo, e aí ele vai na parte que ainda tá coladinha, porque a outra parte tá descolando, e ele tenta ir pela parte, e ele corre, você fica o vídeo inteiro, vai pinguim! Não, e o resto da família fica lá olhando, né? Fica- A galera assim, né, vamos... Os continentes se separando. Isso é um barato, né? E você sabe que a América do Sul e a África, dessa última vez que eles se Aham. separaram, o último ponto foi ali entre Rio Grande do Norte e Recife, né? Então foi o último pedaço que soltou ali de chegar, né? Primo, não! Mas as pessoas elas têm essa dificuldade de entender o tempo e a velocidade que as coisas acontecem também, né? E quando aconteceu o quê? Aham. Porque é uma coisa muito interessante. Quando você vai falar de evolução humana, é pior ainda. Porque aí o pessoal não entende, ou tem dificuldade de entender, ou talvez não preste atenção sobre a diferença entre origem dos primatas, Aham. origem dos hominídeos, origem dentro dos hominídeos do ancestral em comum entre ser humano e chimpanzé, depois dentro da linhagem da linhagem humana, origem do gênero Homo, origem do Homo sapiens. Tipo, são sequências de origens ali e as pessoas se confundem todas. Aí Sim. você chega e fala assim, não, mas a origem do homem tá ali, não sei das coisas. Eu falei, não, calma, pera. E em escala de tempo diferentes também, né? A origem do quê? Então eu acho que o que eu percebo nessa bagunça que as pessoas fazem na cabeça é que também falta saber a pergunta certa. Sim. Né? O pessoal sempre me pergunta agora, Pirula, você acha que o mundo vai acabar no aquecimento global? Eu falei, defina mundo. Defina acabar. O que vai acabar? O que vai Do que acabar? você tá falando que vai acabar? O que vai acabar? Você vai acabar o mundo vai continuar, ele vai acabar A daqui Terra a vai 5 continuar bilhões. muito bem, a obrigado. vida vai continuar. Eu duvido que mate as bactérias. Sim. Por mais que a gente cague o planeta, se a gente transforma numa bomba radioativa, vai continuar existindo bactéria, barata, Sim. essas coisas, vertebrado, Sim. tudo. Eu falei assim, mas vai acabar a espécie humana. Duvido. Sempre vai sobrar gente. A gente já passou por vários gargalos, o pessoal não sei o que vai sobrar. A nossa sociedade como... Aí sim. sim. Aí sim. Se a gente vai continuar com luz elétrica, se a gente vai continuar com internet, tendo tecnologia, tendo não sei o que, se a gente vai voltar para a Idade Média, aí são outras questões. Uhum. Mas, né, então eu acho que há esse negócio. E aí, eu lembro de uma... Eu já comentei isso em vídeo também, eu acho que vocês também já comentaram em vídeo. Se não, pelo menos Biologia em Meia Hora eu podia fazer um episódio sobre isso. Que é o que eu acho genial. E eu já vi que teve pessoal que criticou e eu não entendi direito o porquê da crítica. Então eu não vou nem dizer que a crítica tá errada, eu só não entendi. Que é o calendário cósmico do Carl Sagan. Sim. Que aquilo pra mim é uma ideia tão genial. Ele dá uma noção de escala, né? Ele te dá uma noção de duração das coisas, né? E assim, e o legal é que você tem 2 calendários cósmicos. Bom, pra quem não conhece, é só explicar, né? Você pega todo o tempo que a gente sabe da origem do universo, que o universo teria mais ou menos 13 bilhões de anos, né? 13 bi e meio também, 13 bi íons quebrados, minutos mais, minutos menos, né? E coloca em 365 dias. Coloca numa tabela como se fosse um calendário mesmo. Então, no dia 1 de janeiro surge o universo e no dia 31 de dezembro é onde nós estamos hoje. Né? E a espécie humana teria surgido a, sei lá, 11 horas e 59 minutos. É no finalzinho do É no finalzinho. finalzinho. A gente meio que é a coisa mais nova que tem no universo. Né? Não só nós, né? Mas também espécies... Tudo que tá aqui com a gente espécies hoje. contemporâneas também, né? Enfim. Alguns até mais novas, né? Tipo, sei lá, alguns parasitas que a gente tem e tal, que evoluíram com a gente. Mas agora... A origem do universo... E o mais louco não é isso. O mais louco é que o planeta Terra só surge em setembro.
Então a maior parte do ano cósmico é só, Nem o planeta tem. tem aí as estrelinhas, e aí? Onde é que eu ponho o pé? Né? Não, tá tudo estrelinha, tudo estrelinha. Ainda em lugar nenhum. Nem tinha elemento químico formado o suficiente para você ter pedra. É muito louco. Não tinha preda. Não tinha preda ainda pra ter bicho. Exato, tinha nem preda ainda. Aí, só em setembro que surge o sistema solar, e aí a Terra um pouquinho depois. E aí a maior parte do período da história da Terra Não tem nada também. até tem vida. Sim, mas não vida tem a surge, gente. a vida surge razoavelmente rápido no planeta. Tipo, se a Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, provavelmente entre 4 bilhões e 3,8 milhões a vida já surgiu. E rápido na escala, porque demorou 700 milhões de anos pra surgir alguma vida ali. Ou seja, é tempo pra cacete, mas no universo de 13,5 bilhões Sim, é rápido. até que é razoavelmente rápido. Que tenha demorado 1 milhão de anos pra surgir a vida. Um intervalo. Um bi. Um mi. Um mi. Que tenha, sabe, digamos assim, cara, imagina, a gente tá falando de bactéria, né? Sim. Bactéria reproduz 455, você tem 14 gerações de bactérias em 5 horas. Sim. Então, tipo, a gente tá falando de uma coisa assim, imagina 1 milhão de anos. Sim. Tem um livro do Daniel Dennett que ele fala, que eu sempre acho muito legal. Tá lá, uma tirinha, como se fosse do Ruas, assim, mas é uma tirinha que é um cenário meio que desértico, assim, com umas montanhas e tal. E aí são 3 iguais. Aí chega e fala assim, Terra há 3 bilhões e meio de anos atrás, né? Ele tava falando sobre o origem da vida. E aí chega e fala assim, há 3 bilhões e meio de anos atrás, aí o outro, 6 minutos depois, e o outro, 1 milhão de anos depois. E, tipo, tudo igual. Tá igual, né? Então, tipo, porque a gente tá falando de uma escala de tempo tão grande, e para questões de seres tão pequenininhos, e que tem uma vida tão rápida, cara, às vezes minutos, né, faz a diferença. Você passa, então, 2/3 desse período só com vida unicelular. Só vida unicelular. Você vai começar a ter vida macroscópica, a gente chama, né, o multicelular, só no final do pré-cambriano lá, que é o que a gente chama de ediacarano, que é uma coisa que o pessoal antes chamava de fauna, agora o pessoal chama de biota, porque a gente não tem nem como dizer que aquilo é bicho. A gente não sabe se é bicho, se é planta, se é protozoário, se é fungo, né? São umas coisas super bizarras, né? Tem um fóssil que é o Dickinsonia, né? E, cara, até hoje o pessoal fica discutindo o que é aquilo. Acho que agora tá uma discussão de que aquilo realmente é um bicho, mas é um troço que ninguém sabe direito como é que faz? E volta pra tirinha, né? A gente, como observador, não tá vendo nada acontecendo. Não tem nada ali, porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo microscopicamente, né? Pra começar a surgir meleca demorou horrores. Horrores. E acho que é essa a dificuldade que as pessoas têm para entender que as espécies, elas não surgiram do jeito que a gente vê hoje. Também. Por isso que acho que o livro do Darwin, né, das ideias de Darwin, Wallace e outros que vieram após essa ideia do fixismo, que era de que as espécies surgiram do jeito que elas são, foi tão disruptiva, né? Mas eles precisaram, antes disso, entender essa questão do tempo. Antes disso, eles precisaram de outros pesquisadores falando, o negócio é muito antigo. Interessante lembrar, porque teve uma discussão gigantesca sobre a idade da Terra. Né? E aquela coisa de não cabe em 6 mil anos, cabe em 6 mil anos. Não, mas espera lá, 6 mil anos é só a partir da última catástrofe, teve as outras anteriores. Eu não lembro agora o Lamarck, como que ele considerava o tempo. Também não. O Lamarck, ele vem dessa época, acho que um pouco depois das ideias ou na mesma época do Conde de Buffon, que era uma galera que estava falando, olha, não dá para a Terra ter a idade que a gente está achando que ela tem. Eu acho que é muito, muito, muito mais antigo. E ele é um dos defensores, quer dizer, ele é um dos críticos a essa ideia do fixismo. Por isso que ele é tão fantástico quando as ideias dele começam a surgir. A gente fala muito de como ele errou, né, na questão do uso e desuso. O Lamarck foi disruptivo. Mas assim, ele foi extremamente ousado. Eu não sei como é que o pessoal não apontava ele na rua, tipo esse maluco aí. Gênio também. Então, e assim, apesar de ter a questão, né, da ideia do uso e desuso que não explica, mas ele era um cara que falava, não, os bichos não são assim fixos, eles mudaram. E aí imagina a galera que vem depois e começa realmente a achar fósseis e falando, peraí,
Esses bichões aqui, ou esses bichos, ou essas formas de vida, a gente nunca viu Não, e o mais em interessante. tempos atuais. Não, e o mais interessante é o seguinte: o Barão de Cuvier, que era o curador do Museu de Paris, foi. Vai, tipo, o Darwin tinha o Richard Owen como antagonista, que era justamente o curador do museu. O Lamarck tinha o Barão de Cuvier, que era o curador do museu, só que aí na França. E ele que propôs o catastrofismo, né? Porque ele definitivamente era fixista. Então ele falava assim: não, a gente teve várias catástrofes na sequência. E aí esses bichos que a gente está encontrando aqui mortos, eles estão extintos. E isso, só o fato dele falar que esses bichos estão extintos já foi assim uma coisa para deixar o pessoal chocado. Porque você tinha uma ideia religiosa que circulava naquela época na Europa que dizia que não podia um animal ser extinto, Sim. porque se todo mundo escapou da Arca de Noé, não pode ter morrido. Sobreviveram à arca, né? Exato, não pode ter morrido, né? E aí o pessoal sempre fala assim, Pirula, mas não é assim que interpreta. Eu falei assim, meu amigo, eu tô falando do século XVIII lá, eu tô falando do século XVIII. Era assim que eles interpretavam. Não era assim, não é só eu que tô interpretando. Né? Quando o Barão de Cuvier chegou e falou que existia extinção, né, que poderia alguma espécie ser extinta, o pessoal ficou chocado. Falou, não pode. Era a interpretação teológica da época. Então, o Lamarck vindo ainda com essa ideia de que, né, e o Buffon também, né, de que E vários as outros. coisas, sabe, uma espécie vira outra, cara, o transformismo, cara, isso era uma bizarro. coisa muito louca. Só lembrei de uma coisa agora que você falou de Lamarck, quando você fala de uso e desuso, que todo mundo pega esse ponto que Lamarck errou, que é uma hipótese que ele levanta para explicar essa modificação, para focar nisso, né? Não, nós vamos focar na ideia do uso e desuso e esquecem que ciência você vai construindo em camadas e que você precisa ter hipóteses, testar essas hipóteses, desprovar essas hipóteses para criar novas hipóteses para tentar explicar aquele fenômeno. E tem uma coisa muito interessante que é o uso que você dá para esse tipo de conhecimento. E que se você não usar o conhecimento, você acaba esquecendo.